Obrigado. Estava excelente a vossa apresentação. Não sei se ficou alguma dúvida que queiram aproveitar para perguntar sobre a história e sobre a forma. Eu tenho. Aquele homem que apareceu para falar com a Catarina, porque queria contar a história dele, depois fiquei sem perceber bem como é que ele, qual era o papel dele na história. Não, esse é um pequeno episódio do livro e realmente pode criar alguma confusão porque de facto corta um bocadinho o fluir da história, mas é um bocadinho. A intenção foi mostrar um bocadinho não só o caráter dela e como é que ela era, mas também dar um bocadinho do ambiente do trabalho dela e como é que ia dizer, da parte psicológica dela, como é que ela estava psicologicamente naquela altura, portanto foi, embora saia um bocadinho do enquadramento do fluir da história, e admito isso que é verdade, a ideia foi esta, um corte na história para começar a contar outra coisa, deixando o leitor com vontade de ultrapassar essa parte para ir ler mais à frente o que é aquilo que ficou para trás. Pelo que eu percebi, vocês são todos alunos de literatura, não é? Sim. E provavelmente alguns quererão ser escritores também. Eu, como escritor, isto é uma conversa que acontece muitas vezes e que é uma coisa curiosa. Como todos nós aprendemos a escrever na escola, fica-nos a ideia que escrever um livro que é uma coisa que está ao nosso alcance e que é fácil. E realmente está ao nosso alcance. Eu não diria que é fácil, mas está ao alcance de todos, como aliás praticamente qualquer profissão está ao alcance de todos. É uma questão de trabalhar para isso, não é? Mas acontece muitas vezes pessoas que não escrevem, não é? Que dizem, eu também vou escrever um dia, vou escrever um livro. Pois, claro que não escrevem coisa nenhuma, não é? Mas isto para dizer, nós não nascemos ensinados e, portanto, não nascemos preparados automaticamente para nenhuma profissão. Ser escritor é um bocadinho isso também, ou seja, nós de facto não é pelo facto de sabermos escrever porque aprendemos na escola que depois pegamos na caneta, hoje em dia é mais no computador, e escrevemos tranquilamente um livro, ou pelo menos um livro de grande qualidade. Isso, se aconteceu uma ou duas vezes, é uma coisa rara e com muito poucas pessoas, e normalmente quando dizem que escreveram um grande sucesso logo ao primeiro livro da vida deles, é porque já têm muito trabalho por trás também, eventualmente não foi editado. E portanto, o que é que um escritor faz? O escritor tem que escrever, além de ler também, tem que escrever muito. E tem que escrever muito e com uma regularidade, é como se fosse trabalhar numa empresa ou fazer outro trabalho qualquer. Isso exige um trabalho diário, uma rotina, e não, por exemplo, um livro não se pode escrever um bocadinho hoje, outro bocadinho daqui a 15 dias, depois escreve-se mais um bocadinho 15 dias depois, porque escrevendo dessa forma não se. Já perde-se o fio à meada da história, já não se sabe o que é que queria escrever e torna-se mais complicado. E depois não se ganha rotina. A rotina é importante para um escritor. O escritor deve escrever, não sei, cada um tem a sua capacidade de produção, mas pelo menos
eu diria 4, 5, 6 horas por dia, todos os dias, o que leva a que seja absolutamente obrigatório gostar muito de escrever. De escrever, de contar histórias, de transmitir alguma coisa, porque ninguém aguenta no computador a escrever frente de um texto este tempo todo, diariamente, se não gostar daquilo que está a fazer. Mas eu costumo dizer às pessoas, eu escrevo mais ou menos esse tempo, 5 horas por aí, por dia. Mas as pessoas também vão para casa e veem 3, 4 horas de televisão tranquilamente todos os dias, e não pelo tempo a passar, não é? Só em novelas aquilo algumas 3 ou 4 horas tranquilamente. E quando nós estamos a fazer uma coisa que gostamos, o tempo não nos custa a passar, não é? E quando se está a escrever e se gosta realmente de escrever, o tempo também passa 3, 4 horas, 5, o que for, que não é um problema. Isto, no fundo, aquilo que eu queria dizer é, embora seja uma profissão um bocadinho mais específica e um bocadinho diferente das outras, porque além do lado técnico também tem o seu lado artístico, não é? E pronto, é uma profissão que não é uma profissão de empresa, é um trabalho isolado, pelo menos enquanto se escreve o livro. Mas tirando isso, no fundo, há uma série de exigências para ser escritor que não difere muito das outras profissões neste sentido, no sentido que eu estava a dizer, que é preciso trabalhar muito, é preciso trabalhar muito primeiro para aprender e depois então para produzir realmente para editar e para publicar. É preciso ter uma rotina, é preciso fazer uma série de coisas que no fundo não diferem muito das outras profissões neste sentido que eu estou a dizer. Durante bastante tempo, eu já escrevo há mais tempo, mas já edito desde o início do século, não é? Desde 2001. E durante muito tempo, como eu também sou jornalista, e já era jornalista quando comecei a publicar, a ideia das pessoas muitas vezes diziam-me, transmitiam esta ideia de que eu era jornalista, como profissão era jornalista. E depois tinha um hobby, que era escrever. Era a ideia que as pessoas tinham. Uma coisa era jornalista, é a profissão. Depois, ser escritor é um hobby. Posso interromper? Diga. Eu peço desculpa porque às vezes o que eu vou perguntar já foi dito. Mas 2 perguntas e vem na sequência do que está acabado de dizer. Em Portugal, pode-se viver da escrita primeiro? Ou seja, alguém pode... Eu queria fazer 2 perguntas, mas alguém pode, como o senhor e outras grandes individualidades da nossa praça, podem, em Portugal, que é um país pequenino, viver só da escrita? Primeiro. Segundo, só para reforçar aquilo que vinha dizendo, a escrita é mais fruto da imaginação e inspiração ou muito mais do trabalho que me vinha dizendo também? 2 questões. Vives da escrita? Sim. Segundo, de onde é que vem a fonte da escrita? Partindo do fim, a escrita e a produção literária é 90% de trabalho e 10% de inspiração. Isto é que eu queria que os E essa é a ideia que eu estou a querer transmitir desde o início, que é de facto, é preciso trabalhar muito para se chegar lá. Quanto mais simples parece a escrita, mais difícil é de facto consegui-la. Ou seja, conseguir escrever um livro com
com 300 páginas e conseguir criar e manter o interesse do leitor ao longo de 300 páginas e manter uma unidade no texto e na história, uma coerência e manter até as próprias personagens terem coerência de princípio ao fim, tudo isso é fruto de trabalho e de experiência. Quem trabalha em editoras e quem normalmente recebe os chamados manuscritos, que é o primeiro, a história escrita e apresentada aos editores, digamos assim, imagino eu, não sei números exatos, mas 90% daquilo que recebem devolvem ou dizem claramente que não estão interessados em editar, porque não têm qualidade. E as pessoas, muitas vezes, as pessoas escrevem uma história em casa, estão convencidas que têm uma coisa genial, apresentam às editoras e depois ficam revoltadas porque não são compreendidas, porque muitas vezes são rejeitadas, a maior parte das vezes, a maior parte dos trabalhos, porque não estão de facto à altura. E então as pessoas pensam, tive tanto trabalho a escrever e afinal é um trabalho deitado fora. E a maior parte das pessoas desiste e não se torna escritora e nunca será escritora, porque não tem a capacidade suficiente e a tenacidade para continuar a tentar e continuar a evoluir e continuar a escrever até conseguir chegar a um patamar em que realmente a editora vai dizer: sim senhor, isto tem qualidade, vamos publicar. E então as pessoas refugiam-se muito naquela coisa de que pois isto em Portugal só quem é conhecido ou quem tem conhecimentos é que consegue editar, isto é só para uns, eles que tinham uma grande coisa e não consegui porque não conheço, não sei. A primeira ideia fundamental é as editoras não deitam dinheiro à rua e não publicam livros dos amigos só porque são amigos. De facto, isso não acontece, porque cada livro custa um investimento que não é barato. Cada livro, quero dizer cada título, não é? E portanto é óbvio que não há editora nenhuma que esteja a editar livros só por cunha ou para os amigos, porque estaria a deitar dinheiro à rua. Não me parece que isso aconteça, a não ser que o livro do amigo tenha qualidade, obviamente. Há outro tipo de edição que muitas editoras aproveitam, e isso é verdade, é quando se trata de uma pessoa muito conhecida, que à partida só pelo nome vai vender livros, isso é um negócio como outro qualquer, acontece. Mas uma ideia fundamental que eu queria transmitir é que quando nós escrevemos 300 páginas, 200 páginas, não interessa, mas passamos muito tempo a escrever e depois apresentamos o manuscrito à editora e a editora diz: não, olha, realmente isto não está com a qualidade suficiente. A ideia errada que essa pessoa que é recusada tem, ou não deve ter, melhor dizendo, é que foi um trabalho inglório para deitar para fora e foi um desperdício. Porque na verdade isso não foi um desperdício, isso foi a prática. A prática é a coisa mais importante que há na escrita. Nós podemos não conseguir editar uma primeira história, um primeiro livro que tínhamos escrito, mas tivemos uma coisa excelente, que é ganhar prática. O outro livro a seguir, a outra história a seguir, certamente que vai sair melhor, mesmo que ainda não seja essa a publicar.
E a capacidade para chegar lá depende de cada um, depende da vontade que tiver e da tenacidade e da determinação para nunca desistir. É preciso gostar muito, de facto, mas para nunca desistir e para conseguir chegar ao ponto em que vai evitar. Isso vai acontecer quando se tem queda para escrever, não é? Quando se tem algum jeito, se convém, e quando se trabalha muito para isso. Vai acontecer, mais dia, menos dia, não tenham a menor dúvida. É uma questão de nunca desistir e de ter essa vontade. Agora, o problema que há, que me estava a perguntar, é se nós podemos viver da escrita. Eu tenho 4 filhos e um cão. O cão gasta mais dinheiro que os filhos. Bem. E é complicado viver da escrita. Eu não vivo da escrita só, mas é uma parte importante também dos meus rendimentos. Mas a sua pergunta era se em Portugal era possível viver da escrita. E não se deve pôr a questão em termos de Portugal, porque de facto não é em Portugal. Se nós formos ver nos Estados Unidos, que é o mercado que é, não é? Um mercado inglês, e neste caso norte-americano, a quantidade de escritores famosos e que vivem da escrita tranquilamente que nós conseguimos nomear não são assim tantos como isso. E, no entanto, os Estados Unidos terão certamente milhares e milhares de escritores que não conseguem viver da escrita. E, portanto, isto acontece. Mas já o mercado está não ainda completamente global, mas muito mais global do que era há 15, 20 anos atrás, não é? Como sabemos. E, portanto, é possível um escritor português ou um escritor sueco, aliás, há exemplos disso, não é? Conseguir ter um sucesso global. Mas ter sucessos globais e portanto, não ter a menor preocupação em termos financeiros para o resto da vida, acontece muito pouco, não é? Acontece muito poucos. Aqueles que, quanto eu sabe, muito pouca gente conseguiu viver da escrita. Aliás, uma das riquezas da escrita, quando ela é boa, tem a ver muito com a formação do escritor e aquilo que ele faz mais na vida além de escrever. Aquilo que resulta de um livro é muito a nossa experiência pessoal, não é? Se nós retirarmos da cabeça tudo aquilo que é a nossa experiência pessoal, aquilo que nós conhecemos, daquilo que nós fazemos, não sobra nada para escrever, não é? Um escritor não pode ser uma pessoa que não tem experiência pessoal. Não pode ser uma pessoa que se calhar tirou um curso e depois fechou-se em casa o resto da vida a escrever livros. Para escrever livros é preciso ter mundo, é preciso conhecer. Por isso é que a maior parte dos escritores começam a ganhar essa qualidade e essa maior riqueza nas suas histórias quando começam a ter mais experiência de vida, não é? E isso é mais difícil quando se é muito novo, porque ainda se tem muito para aprender, embora, como eu já tivesse dito, nós estamos sempre a aprender. Felizmente, isso, de facto, estamos sempre a aprender e estamos sempre a ganhar novas experiências na vida e isso dá-nos também material para escrever mais histórias e para transmitir mais alguma coisa. O filho, com menos de 25 anos, a publicar um livro, tendo em conta que disse há um bocadinho. Eu não vejo problema nenhum. Nós chegamos a uma livraria hoje em dia, saem centenas de livros por mês, não é? Nós chegamos a uma livraria e temos todo o tipo de livros. Eu não vejo problema nenhum com livros.
e já li livros muito bem escritos por pessoas com 20 e poucos anos, ou menos até, e que estão a transmitir a sua própria experiência de vida. A sua própria experiência de vida também tem interesse, não tem menos interesse. Quanto muito será mais limitada porque não terá tanta experiência de vida como vai ter aos 40, não é? Ou aos 50 e por aí fora. Mas de maneira nenhuma. Eu nunca diria que... Eu acho que uma pessoa tem que começar a lutar por aquilo que quer o mais cedo possível e tem que ser focada naquilo que quer, e se conseguir editar os 25, excelente. Eu acho que há espaço para tudo, não é? Não vejo porque não. Tenho duas perguntas. Era uma, se escrever para si é uma necessidade. A segunda, se as histórias que retratam nos seus romances se são baseadas em factos verídicos ou se é pura ficção. Eu tenho dois tipos de romance, não é? Aliás, eu tenho até mais do que dois tipos de romance. Vou atravessando vários géneros, para não ficar sempre na mesma coisa. Mas alguns deles são romances chamados romances históricos. E os romances históricos todos eles são baseados em factos verídicos, embora romanceados. Todos os outros, como Uma Noite em Nova Iorque, ou este que eu nem sei qual é, que está aqui, que é Romance em Amsterdão, e por aí fora, são puramente ficção. Embora, como eu disse há bocado, se retirarmos toda a nossa experiência de vida, não sobra nada para contar. Portanto, mesmo a ficção tem muito a ver com a nossa experiência, não é? Embora não seja exatamente aquela história que se passou, ou se calhar não se passou nenhuma história parecida com aquilo que escrevemos, mas, por exemplo, Romance em Amsterdão. Eu estive em Amsterdão e fui lá, viagem, passeio. Estive lá uns dias e a partir daí comecei a imaginar uma história passada lá. Essa experiência de vida que foi ir conhecer a cidade, passar lá uns dias, etc. Foi-me transmitida pela experiência, não é? E depois aproveitada para incluir no livro. Tenho outros. Agora em breve vai sair uma reedição de um livro que se chama Encontro em Jerusalém, que tem muito a ver com as minhas experiências como repórter, essencialmente em duas guerras, a Guerra da Bósnia e a Guerra do Golfo. Eu aproveitei essas experiências e aquilo que lá, quando essas guerras se passavam, e a partir daí escrevi um romance onde inclui uma história de duas personagens principais dentro desse cenário, que é um cenário verdadeiro. Portanto, há sempre alguma coisa de verdade naquilo que escrevemos, não é? Qual é que era a segunda? Se escrever para si é uma necessidade. Se é uma necessidade. Eu neste momento estou numa fase em que estou entre dois livros. E entre dois livros passam sempre algum tempo em que fico sem escrever. E nesse tempo em que fico sem escrever, tendo em conta que eu escrevo, como disse há pouco, 5, 6 horas por dia, é um enorme vazio, porque eu não sei o que é que é fazer aquelas horas todas que sobram. Acho que isto responde um bocadinho a essa pergunta. É possível diariamente tantas horas em frente ao computador a escrever quando é uma necessidade, quando é Se querem fazer mais alguma pergunta? E os alunos? Quais são as suas referências fundamentais para aquilo que escreve? A nível de literatura nacional ou literatura universal? Se há romancistas que servem de referência na sua escrita.